Por que o Ford F8500 fracassou no Brasil? O real motivo por trás desse fracasso é surpreendente. Carros com visual quadradão, calça boca de sino, novela em cores pela primeira vez e nas estradas, caminhões que marcariam gerações. Os anos 70 foram intensos em todos os sentidos. Enquanto o Brasil vivia o auge do chamado milagre econômico, o transporte rodoviário ganhava protagonismo. As rodovias se expandiam e o caminhoneiro se tornava a peça-chave da engrenagem nacional. Era uma época em que a televisão virava mania. O som da disco music invadia as rádios e o cinema trazia desde pornô-chanchadas até Star Wars e o Poderoso Chefão. Mas também foi um período de experimentações, algumas que deram certo e outras não. E é justamente uma dessas apostas que a nossa história de hoje se concentra. Quando se fala em caminhões da Ford no Brasil, muita gente lembra com carinho do F600, do F11000 e da linha Cargo que viria depois. Mas entre esses acertos, houve um modelo que virou lenda por um motivo bem diferente. Estamos falando do Ford 8500, um cavalo mecânico lançado na segunda metade da década de 70. Um projeto ousado, equipado com um motor de 2 tempos que vinha dos Estados Unidos, prometendo potência, tecnologia e desempenho para encarar a dura concorrência da época. Só que na prática a coisa foi bem diferente. O Ford 8500 acabou se tornando sinônimo de fracasso, pouco aceito, pouco compreendido e com uma manutenção muito complicada. Ele não durou nem 3 anos no mercado e até hoje é lembrado como um dos maiores tropeços da montadora no Brasil. Quer entender por que ele não vingou? Como era esse motor diferente e por que esse caminhão virou um símbolo de ousadia mal calculada? A nossa história de hoje começa na década de 1970, um período de grandes transformações no Brasil, tanto na economia quanto nas estradas. Era uma época em que transporte rodoviário ganhava protagonismo, com milhares de quilômetros de rodovias sendo construídos ou duplicados. E o país passava por um crescimento acelerado que ficou conhecido como milagre econômico. Com a produção industrial e agrícola em alta, a demanda por caminhões aumentava numa velocidade impressionante. Era preciso transportar mercadorias entre centros urbanos, escoar safra e abastecer o comércio. Isso abriu espaço para que diferentes montadoras disputassem cada centímetro desse mercado crescente e a competição era pesadíssima. A Mercedes-Benz já era referência, com modelos como o lendário L1113 dominando o cenário. Confiável, robusto e fácil de manter, ele virou o queridinho de muitos caminhoneiros, tanto na cidade quanto na estrada. Mas ela não reinava sozinha. A Chevrolet vinha forte com os clássicos D60, C60 e D70. A Dodge também marcava presença com o potente D950. Isso sem falar na Scania, que se consolidava no segmento de cavalos mecânicos e trazia soluções inovadoras e motores potentes para o trabalho pesado. E a Ford? Bom, a Ford também tinha história no Brasil. Modelos como o F600 fizeram bonitos nas décadas anteriores, mas a marca queria mais. Queria retomar protagonismo e brigar de igual para igual com os gigantes do setor. Por isso, em 1972, lançou uma nova geração de caminhões médios e semi-pesados, com visual atualizado e motores mais modernos, mirando em concorrentes como a Chevrolet. Só que ainda havia uma lacuna importante no portfólio. A Ford não tinha um cavalo mecânico nacional competitivo e suficiente para fazer frente ao modelo LS 1.519, um verdadeiro rei das estradas na época, capaz de puxar carretas de até 32 toneladas com tranquilidade, desempenho e confiança. Foi aí que surgiu uma aposta ousada. A ideia era lançar o primeiro cavalo mecânico da Ford fabricado em larga escala no Brasil. Um modelo que misturasse design moderno, bom desempenho e um motor inovador que pudesse oferecer algo diferente
diferente da concorrência. Assim nascia o Ford 8500, um caminhão que chegou prometendo tudo e com a missão de mudar o jogo. A Ford estava confiante, o projeto parecia promissor, mas como você vai ver a seguir, às vezes o mercado não perdoa quem tenta mudar rápido demais. Em uma época em que o brasileiro mal conhecia o funcionamento básico de um motor a diesel, a Ford decidiu ousar e muito. Apostou em algo completamente fora do padrão nacional. O motor Detroit Diesel 6V53, de 2 tempos, num cavalo mecânico. Para quem nunca ouviu falar, motor 2 tempos é um tipo que muita gente associa a motos antigas, motosserras ou até barcos pequenos. Ele é mais leve, barulhento e tem um funcionamento que pode parecer meio agitado demais para quem está acostumado com motores mais silenciosos e suaves. Para a gente entender, a diferença é o seguinte: imagine um motor mais comum, o 4 tempos. Ele funciona num ritmo mais calmo, precisando de 4 etapas bem separadas para gerar força. Primeiro ele puxa a mistura de ar e combustível, depois comprime. Aí vem a explosão, que dá potência, e por fim ele expulsa fumaça. É o ciclo completo de 4 passos. Agora, o motor 2 tempos, como o desse Ford, era bem mais agitado. Ele fazia essas mesmas tarefas essenciais, ou seja, puxar, comprimir, explodir e expulsar num ritmo frenético, completando todo o ciclo da força em apenas uma volta do eixo principal do motor, o popular virabrequim. O resultado? Um motor que grita mais alto, gira mais rápido e, na teoria, entrega mais potência com menos peso e tudo isso ocupando menos espaço. E era justamente isso que a Ford queria oferecer com o F8500. O 6V53 tinha cerca de 5 litros de cilindrada, entregava mais de 200 cavalos brutos e gerava 60 kgf por metro de torque. Entregava mais de 200 cavalos brutos e gerava 60 kgf por metro de torque, a 1.800 rotações por minuto. Para completar, ele podia gerar até 2.600 rotações por minuto, o que para a época era praticamente coisa de competição, especialmente no mundo dos caminhões. Leve, compacto e com uma pegada mais agressiva que os concorrentes, era o motor que chamava a atenção pelo som. Um ronco metálico, estridente, inconfundível, amado por um, odiado por outros. Seja como for, esse motor não passava despercebido. Obviamente, o intuito aqui era enfrentar o Mercedes LS 1.519, oferecendo uma alternativa mais moderna, com um desempenho mais ágil e uma proposta diferente de tudo que havia no mercado brasileiro. O FD 8500 vinha com capacidade de tração de 30 toneladas e um peso em ordem de marcha de cerca de 4.600 kg, números que o colocavam na disputa direta com os grandes do setor. E ele não vinha mal equipado, contava com uma caixa de câmbio Clark de 5 marchas, sendo a primeira não sincronizada, e o sistema 5x2, que usava 2 velocidades no diferencial traseiro acionadas pneumaticamente. Bom, na prática, isso dava aos motoristas 10 combinações de marcha, ideal para extrair o melhor do motor, especialmente em aclives ou com carga pesada. O sistema de freio era ar comprimido nas 4 rodas, com tambores reforçados e freio de estacionamento com mola acumuladora no eixo traseiro, um padrão avançado para a época. A suspensão era robusta, molas semi-elípticas com amortecedores telescópicos na dianteira e um conjunto traseiro com feixes principal e auxiliar, capaz de suportar mais de 10.400 kg, com cerca de 6 metros de comprimento e eixos de pouco mais de 4 metros. O F8500 era compacto na medida certa para um cavalo mecânico de 2 eixos voltado para aplicações rodoviárias pesadas, mas ainda versáteis. Comparando com o Mercedes,
o Ford dava ainda conta do recado. Ficava um pouco atrás em potência, cerca de 13 cavalos a menos, e um torque com 61 contra 73 do motor OM. Mas, em compensação, o motor de 2 tempos da Ford respondia muito melhor em rotações altas, o que ao menos no papel poderia equilibrar o jogo. Só que aí surge o primeiro obstáculo. O Brasil simplesmente não estava pronto para isso. Mesmo que o motor roubasse a cena, o Mercedes já era um veterano com moral. A marca da Estrela tinha uma rede de assistência enorme, peças em qualquer canto do país e mecânicos que sabiam desmontar um OM 352 de olhos fechados. Já a Ford era uma aposta arriscada. O motor de 2 tempos, apesar de tecnicamente interessante, assustava as oficinas. Faltavam peças, conhecimento técnico e até vontade de mexer. O som agudo podia até ser charmoso para os entusiastas, mas incomodava os motoristas nas longas jornadas. E o pior, toda inovação trazia uma economia visível no dia a dia. Mesmo saindo da fábrica pronto para puxar carreta pesada, o 8500 era caro, especialmente comparado a caminhões médios mais conhecidos que muitos preferiam adaptar. A dúvida entre confiabilidade aliada à rede de assistência tímida afastou quem cogitava mudar de marca ou investir no modelo. Esses fatores fizeram com que as vendas ficassem muito abaixo do esperado. O F8500, que já nasceu com missão de brigar entre os gigantes, acabou virando sinônimo de projeto ousado demais. Lançado num país que ainda preferia o simples, o confiável, o conhecido. Mas você acha que essa história acabou? Claro que não. Só que antes de continuar, se você curtiu essa parte da história, já aproveita aí para seguir o canal e ativar as notificações. Assim você não perde nada e sempre vai acompanhar nossos próximos episódios sobre os veículos que marcaram a época, seja pelos acertos ou pelos tropeços. Voltando para o nosso Fordão, o famoso empurrão para a cova não veio da concorrência, nem dos engenheiros da própria marca. Veio de quem comprou e depois se arrependeu. O famoso boca a boca foi a pá de terra que faltava para enterrar de vez o 8500. Porque nesse universo de caminhoneiros nada pesa mais do que conversa de posto, na oficina ou na beira da estrada. Se um caminhão é bom, a notícia corre, se é ruim, corre mais rápido ainda. E com o 8500, a fama de encrenca disfarçada de inovação colou forte. Os relatos da época confirmam o que muitos já suspeitavam. O consumo de diesel variava demais e quando o motorista não sabia trabalhar o motor 2 tempos, era prejuízo na certa. As peças de reposição eram escassas, a cada manutenção o dono tinha que fazer uma verdadeira caçada por componentes, muitas vezes importados ou limitados a poucos distribuidores. Mecânicos tradicionais evitavam mexer no Detroit e, quando aceitavam, cobravam aquela fortuna, porque sabiam que o risco de errar era grande. O barulho agudo do motor também dividia opiniões, viu? Alguns achavam estiloso, mas a maioria preferia o ronco grave e estável dos Mercedes. Além de tudo, tinha o conforto. O 8500 não tinha cabine de leito. Isso obrigava o motorista que rodava longas distâncias a improvisar ou dormir apertado, enquanto o LS 1.519 oferecia conforto de fábrica. Cada detalhe fazia diferença e, no fim, o caminhoneiro olhava o conjunto todo e pensava: vale a pena arriscar nesse caminhão novo, complicado e caro? A resposta, no geral, era não. Ainda mais com a economia brasileira dando sinais de instabilidade no final dos anos 70. E foi assim que a Ford percebeu que era melhor cortar o mal pela raiz cedo do que insistir em um modelo que não engrenou. Para se ter a noção, o Ford 8500 foi lançado oficialmente por volta de 1977 e em menos de 3 anos já estava fora de linha. Um ciclo extremamente curto, principalmente quando falamos de um caminhão, veículo que na prática é comprado para durar décadas nas mãos de um transportador. No total foram produzidos cerca de 365 unidades, um número tão baixo que o modelo praticamente desapareceu das estradas. E mais, muitos foram vendidos já com o motor trocado.
É isso mesmo. Tamanha a dificuldade de manter o original funcionando com confiança e economia. O encalhe nas concessionárias foi tamanho que em algumas regiões era comum ver promoções agressivas, descontos pontuais e até ofertas de manutenção gratuita, como tentativas desesperadas de empurrar o estoque parado. E vale lembrar, diferente de um carro de passeio, um caminhão é investimento a longo prazo. Quem comprava um 8.500, além de gastar mais, assumia um risco altíssimo. Faltava assistência técnica, peças específicas eram raras e o pós-venda da montadora era limitado, o que tornava tudo mais complicado para quem dependia da máquina para trabalhar. A Ford só voltaria ao segmento de cavalos mecânicos no Brasil mais de uma década depois, com o lançamento do Cargo 3224 em 1990. Até lá, preferiu ficar com outras versões da linha F e depois na bem-sucedida série Cargo. O fracasso do F8500 foi um aprendizado duro e demorou muito para a empresa se sentir pronta para tentar de novo. Hoje em dia, encontrar um F8500 ainda com motor original é praticamente tropeçar numa raridade. Muitos donos optaram por substituir o Detroit Diesel 2 tempos por algo mais simples e confiável. Motores de 4 tempos como o Perkins, MWM ou Cummins, que tinham peças no mercado e não exigiam mão de obra especializada. E você, o que acha? O Ford 8500 merece o título de pior caminhão da história do Brasil? Ou seria só um projeto mal compreendido ou lançado na hora errada? Depois de conhecer essa história cheia de tropeços, conta pra gente, você já viu um 8500 rodando? Conhece alguém que teve um? Ou tem alguma história de bastidor sobre esse modelo que não vingou? Deixe nos comentários. A gente adora ler os causos de estrada, os perrengues e as histórias que só quem viveu sabe contar. Muito obrigado por nos acompanhar e não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo vídeo.